tem quase 6 mil anos. 6 mil anos. Vocês têm noção do que é 6 mil anos? É tipo assim, desde que Jesus nasceu, tudo até agora, 3 vezes. É muito tempo. E é a mesma China. Tá? Então, tipo assim, só pessoas diferentes, mas é a mesma China. A gente aprende alguma coisa da ciência, da China, da China? Nada. Tá? A gente não aprende nada. Mas eles estão mandando bala nas coisas lá ao mesmo tempo que a Europa também está fazendo. Só que a gente só escuta a história da Europa. Sim, sim. Mas a gente nem, relaxa, que a gente nem vai entrar em cada um, não é esse capítulo ainda, porque isso é macroevolução. Entender o que o Lamarck falava, o que o Darwin falava e o Wallace é macroevolução, é o próximo capítulo, tá? Aqui a gente vai ver a microevolução, tá? Que é no gene, o que muda no gene para que uma espécie consiga evoluir. Então, só para a gente ter noção aqui da linha do tempo, começou com o tio Lamarck, ele tinha umas ideias meio doidinhas, começou, mas que para ele na época fazia sentido, hoje em dia é bobo. Se eu falar para vocês a ideia do Darwin, eu acho que do Lamarck, vocês vão ver que é bobo. A ideia do Lamarck era que, tipo assim, você tem lá um animal, que seria uma girafa, e ele ficava muito esticando o pescoço até o pescoço. Então, para o Lamarck, a girafa é um cavalo teimoso, tá? Então, sim, a gente sabe, fez sentido na cabecinha dele na época, hoje, para o nosso conhecimento, a gente acha bobo, né? É a mesma coisa de dizer que o meu filho vai nascer com tatuagem. Porque eu adquiri tatuagem ao longo da vida, meu filho vai nascer com tatuagem. Se o seu cachorro, se você for lá e cortou o rabo do seu cachorro, o filho dele vai nascer sem rabo, né? Para nossa cabeça hoje mais, né, crítica, não faz o menor sentido. Mas foi o começo, foi importante e jogaram muita pedra nele, só por desafiar a ideia do criacionismo e por propor uma proposta de mudança. Isso é doido. O pessoal já faltava jogar xixi na cabeça dele, tá? Então foi muito importante o trabalho dele para abrir o caminho. E aí, quando Darwin chegou, a coisa estava mais pacificada. Darwin também levou muito tapa, tá? Ele também foi, tipo, muito perseguido pelas ideias dele, mas foi ainda mais de boa, tá? Do que Lamarck foi um pouquinho pior, assim, tá? Na verdade, Lamarck só não foi pior porque ele mudou, tipo assim, ele aceitava algumas coisas do modelo antigo, mas mesmo assim ele questionava a questão da mudança. E isso já era uma pedra no sapato de muita gente. E o Wallace, basicamente, ele cunhou a mesma ideia, tá? Darwin e o Wallace, na real, é a mesma coisa. Beleza? Eles trabalharam juntos, a diferença é que só quem era famoso é o Darwin. Então, mas na real, os dois estão juntos, tá? É a mesma coisa. A ideia de um e do outro, eles pensaram na mesma coisa no mesmo tempo, eles conversavam entre eles, trocavam cartas, aí Darwin publicou o livro, mas o Wallace diz a história que ele era um cara tímido, que ele não gostava de ir nos congressos, ele não gostava de ir nos encontros, ele era muito para ele, entendeu? Assim, ele era muito tímido. E aí acabou que toda a fama ao longo do tempo ficou com Darwin, mesmo que os dois tenham feito a parada quase que junto, entendeu? Porque o Darwin aparecia e ele ficava trancado em casa. Então acabou que, para a história, assim, ele não ficou, lógico, ficou, porque estamos aqui falando dele 200 anos depois, mas o Darwin é mais famoso, né? Talvez até hoje vocês nunca tivessem ouvido falar do Wallace, do Darwin é certeza, que vocês já ouviram falar, né? A evolução, então, ela trata do quê? Ela vai tratar de como, né, a ciência que vai tratar, junto das suas teorias, lembrando que teoria na ciência não é bagunça, não é achismo, é uma coisa que foi provada, a gente viu isso no capítulo 1, tá, no começo do ano, e que permite explicar a diversidade de todas as espécies que habitam a Terra. Então, o conhecimento da evolução, a gente tem que lembrar que ele é sempre empírico. O que é empírico? Tu consegue testar. Tá? Você consegue testar. Está rolando, inclusive, um experimento nesse exato momento, chama coronavírus. Né? Coronavírus é um grande experimento de evolução. Nos Estados Unidos, 99% das pessoas que morrem são as pessoas não vacinadas. Isso é suco de seleção natural. Tá? Isso é seleção natural agindo assim no extremo. Então, a seleção ela é provada. Você consegue ir lá fazer o estudo, fazer a análise estatística e ver, realmente, está acontecendo. Tá? E ela está acontecendo agora com a gente. E a evolução trata também sobre o quê? Surgimento e extinção de espécies, como essas espécies vão se modificar com o tempo, e ajuda a traçar o parentesco entre elas. Que espécie é mais próxima de quem? Aí uma coisa que a gente tem que mudar na nossa cabeça. Evolução. Quando eu falo evolução para a cabeça de vocês, assim, é o quê? Geralmente é melhora. Né? Se for, pô, fulano evoluiu, ele jogava bola mal pra caramba, agora ele evoluiu, está fazendo altos gols, ele melhorou, né? Ah, fulano era muito ruim em matemática, não, mas agora ela acerta, ele evoluiu, tá? Diga. Sim. Evolução não é necessariamente o maior, o mais forte, o mais bombado, o mais rápido, nem sempre isso é o melhor. A evolução é quem se adapta melhor. Então, na verdade, evolução, ela simplesmente significa mudança ao longo do tempo para a biologia. Mudança para quê? Para pior, para melhor? Sei lá, mano, mudança. É só mudança, tá?
Então pode ser mudança de você sair de ser um tiranossauro para uma galinha. Mas você está vivo, né? E os que continuaram tiranossauro? Tá só o ossinho no museu. Então é mudança. Numa troca de panca, numa porrada, quem ia ganhar? A galinha ou o T-Rex? Porra, o T-Rex. Mas quem está vivo? A galinha. Tá? Então, mudança no sentido de mudou. Mudou para pior, para melhor? Não existe melhor e pior. Existe mudança para se adaptar à sua condição atual. Se a condição atual exigisse que todos nós, seres humanos, crescêssemos uma orelha na testa, das duas, uma. Ou a nossa espécie ia crescer uma orelha na testa, ou a gente ia ser extinto. Simples assim. Entendeu? É mudança. E pronto. Agora, se é para melhor, para pior... Então, definição fácil, mudança ao longo do tempo. Definição chique, né? Para você falar com a taça de vinho assim, definição chique. É a mudança na frequência de um gene numa população ao longo do tempo. O que faz sentido. O que muda as características de uma população? Se os genes delas mudarem. Se o gene mudar, muda o formato do corpo. O formato do corpo mudando, você mudou a espécie, eventualmente, né? Logo que isso é ao longo do tempo. Então, de boa, mudamos essa ideia de que evolução é uma coisa para melhora? Não. Isso aí é só no palavreado coloquial. Na biologia, evolução é só mudança, tá? E uma coisa muito importante para que a gente tenha essa evolução é variabilidade genética. Se todos nós fôssemos iguais, a nossa espécie teria sido extinta 1 ano atrás, tá? Se nós tivéssemos todos a mesma genética, o coronavírus teria matado todo mundo. Por quê? Porque somos todos iguais. Se uma pessoa morre, todas morrem. Todas, tá? Todas vão morrer. Uhum. Sim, bananas são clones. Uma praga vai morrer tudo. Isso, tá? É isso mesmo. Banana, ela tem um problema muito grande. Todas elas são clones, tá? Você não tem, tipo, sexo entre bananas. Você pega uma banana que já existe, corta uma parte do caule, planta, nasce outra. Corta uma parte do caule, planta, nasce outra. Mas essas plantas são idênticas. Se um dia aparecer uma bactéria, um vírus, alguma coisa, que destrua uma banana, ele consegue destruir todas. Então, se ele tiver área, se ele conseguir chegar em todas as bananas do mundo, ele vai destruir todas as bananas do mundo, tá? Porque elas não têm variabilidade genética, tá? Bananas, Letícia. As bananas são os clones, tá? Não existe isso de banana fazendo reprodução sexuada com outra banana. A gente pega uma banana que já existe e fica replicando o corpo dela. É só reprodução assexuada, entendeu? Elas perderam a capacidade de fazer reprodução sexuada ao longo do tempo. Não, João, não tem que mandar cópia, tá? É por estudo de vocês, pode ficar de boa, tá? Relax. Eu não teria nem tempo de olhar 700 cópias. Só aqui do sexto ano, do nono ano, são tipo 600 alunos. Imagina, toda semana cópia. Impossível, tá? Eu não tenho nem como olhar isso. É impossível. É realmente para facilitar o estudo de vocês, tá? Não sei se vocês viram, mas eu mandei umas cópias. Tipo assim, um slide resumido. Eu tiro toda a parte mais... Sim, e boto, tipo assim, o grosso do mais o essencial, assim. Pelo menos isso, por favor, aprenda. É o que tá lá na cópia, tá? Porque conversando com algumas turmas, a gente viu que esse negócio de ficar só mandando exercício, acabava que ninguém fazia o exercício e acabava que ninguém tinha nada no caderno. Então, preferiram que eu mudasse para, conversando aí com algumas turmas, a gente preferiu mudar para cópia, tá? Ih, Gabi, é mesmo, foi mal. Obrigado por ter me lembrado, eu tenho que atualizar. É porque eu tenho que atualizar para esse aqui, que está 15, 16 e 17 no mesmo capítulo. Aquele lá eu excluí mesmo. Foi mal. Vou fazer isso hoje, tá? Hoje eu vou estar aqui na escola de tarde, eu vou fazer isso hoje. Obrigado por me lembrar, tá? Eu vou mandar para vocês lá de novo. É porque eu atualizei, deletei o antigo e botei esse aqui. Aí o link que está lá é para o antigo. Mas eu vou mudar isso hoje. Valeu, obrigado. Eu tinha esquecido. Valeu. Então tá, voltando para a variabilidade genética. Nós temos que ter variabilidade. Vocês precisam ser diferentes entre vocês, porque senão, primeiro, seria chato pra caramba, todo mundo igual, e não teria evolução, porque não existe evolução se todo mundo é igual. O que acontecer vai acontecer igual a todo mundo. Ou todo mundo morre ou todo mundo sobrevive. Não tem evolução, não tem o que fazer, tá? Então, é necessaríssimo que a gente tenha variabilidade genética. Por isso, lembra aquela coisa importante do fluxo gênico? Quando passa a estrada, aí o fluxo gênico derruba a quantidade de genes diferentes que você tem, as espécies começam a morrer por causa disso aqui. Acaba a variabilidade genética. Você acaba com a capacidade de evoluir, de reprodução, você acaba com tudo, tá? Então, sem variabilidade genética, sem evolução. Se não tem diferença entre um e outro, como é que a seleção natural escolhe o mais adaptado? Todo mundo é igual, tá?
E aí, quais são as 3 fontes de variabilidade genética? O que faz fulano ser diferente de fulano, que é diferente de ciclano, que é diferente de ciclano? São essas aqui: mutações, fluxo gênico e a reprodução sexuada, que é justamente o que a banana não tem, né? A reprodução sexuada. Então, o que seriam as mutações? Alteração no DNA. Então, não tem lá o A, T, C, G, as letrinhas da sequência do DNA? Você vai lá e muda. Ou você muda a ordem das letrinhas, ou você tira uma letrinha, ou você adiciona uma letrinha. E aí isso zoa tudo, beleza? Outra coisa, fluxo gênico, é aquilo lá do corredor, tá? Se você pega e deixa aqui uma população isolada, que só tem os alelos A e B, e deixa aqui uma que só tem o C e D, e antes você tinha A, B, C e D numa coisa só, esses aqui vão ficar só no A e B, esses aqui só no C e D, e isso diminuiu a variedade. E isso vai acabar gerando, tipo, até uma nova espécie, talvez eventualmente, tá? Ou extinção, que é o mais provável. Mas é uma causa de variabilidade genética, tá? Isso também acontece com o quê? Migrações. Se chega, por exemplo, um bom exemplo de, sei lá, Holanda. Vocês acham que tem muita gente negra na Holanda? Sei lá, não, tá? Não tem. Então, se chega, por exemplo, por algum motivo, sei lá, tem algum programa de incentivo para que pessoas da África vão para a Holanda. Isso vai mudar o quê? O fluxo gênico lá. Porque aqueles genes das pessoas negras não estão rodando nos branquelos. Não tem aqueles genes lá, é novidade, tá? Inclusive, o pessoal vai fazer muito sucesso lá, provavelmente, né? Porque a gente gosta do quê? Nós somos naturalmente atraídos, até certo ponto, para aquilo que é diferente. Justamente porque o nosso corpo quer isso. Ele quer, mano, já que eu sou um branquelo, aquele cara ali, ó, não parece bom, tá? Aquele cara ali mais moreno, tá, acho que eu vou ali, tá? Por quê? É diferente. Pegar 2 branquelos e juntar, né, 2 pessoas muito parecidas, o que você mudou? Nada. Então você tem que procurar, geralmente, né, geneticamente falando, alguém diferente de você. Isso vai criar mais variabilidade genética. Tem muitas coisas que eu gosto de fulano, você não sabe por quê. Vocês provavelmente têm genes diferentes, tá? Mesmo que vocês tenham aparências físicas parecidas, alguma coisa dentro de vocês é diferente. A gente reconhece, é muito louco isso, mas a gente reconhece isso até no beijo com a pessoa, coisa que eu sei que vocês não fizeram ainda, tá? Pelo menos eu espero que não. Mas quando você beija uma pessoa, o nosso sistema imune tem receptores que meio que percebem quais são os genes da outra pessoa. Às vezes o beijo não encaixa. É os seus genes te falando, mano, sai fora. Isso aqui é igualzinho você, vai dar ruim. Vai dar ruim. Procura um negócio mais diferente, porque isso vai aumentar a sua imunidade, vai aumentar a sua capacidade de ter um filhote que é totalmente diferente, que tem maior variabilidade genética. Parece brincadeira, mas é sério, tá? No beijo, a gente percebe qual é involuntário, tá? Você vai achar que é um sentimento. Você vai achar que o santo não bateu. Mas não é que o santo não bateu. É genética, tá? É o seu corpo percebendo que os genes daquela pessoa talvez não sejam os mais certos para você. E aí, já é um indicativo. Se você vai ser teimoso ou não, é com você. Mas já é um indicativo, seu sistema imune falando, ó, cara, não arriscaria. Mas, se tu quer, vai lá, tá? E aí, a próxima é a reprodução assexuada, que é justamente isso. Beleza, deu match. Você foi lá, beijou a pessoa, coisa que, de novo, vocês vão fazer daqui uns 10 anos. Você foi lá, beijou a pessoa. E não façam, tá, gente? Depois que começa, é só ladeira abaixo, tá? É muito melhor ficar assim do jeito que vocês estão. Depois que começa esse negócio de se envolver com outras pessoas, é só ladeira abaixo. Aí, beleza. Aí, a reprodução sexuada em si é outra forma. Vocês são iguais aos pais de vocês? Não. Ainda bem, muitas vezes, né? Ainda bem. Por quê? Vocês são metade dos genes da sua mãe e metade dos genes do seu pai, criando um indivíduo totalmente novo. Se o seu pai, isso acontece, por exemplo, se você vai ter um meio-irmão, se o seu pai tiver filho com outra mulher, é outro indivíduo totalmente nada a ver, porque é metade do genoma dele e metade do genoma de outra mulher nada a ver, entendeu? Então, a própria reprodução sexuada, ela gera mais variedade. Demorou a pensar, hein? Demorou a pensar. Do mesmo. Uhum. Sim, provavelmente, tá? Porque o que acontece? Você acaba, às vezes, expressando. Tem gente que é realmente uma mistura. É muito, o olho de um, a sobrancelha do outro, o dedinho do pé do outro. E tem gente que não, fica uma cópia do outro, a cópia do pai ou da mãe. Às vezes, no caso de vocês, o gene que é mais expresso, porque não basta você ter o gene.
Você tem que expressar. Às vezes, em vocês, os dois, por coincidência, o gene mais expresso é do seu pai. Entendeu? E aí, vocês parecem mais com ele. É bom que não precisa de exame de DNA. Já facilita. É o quê? Tá. Beleza? Então, essas são as três formas. Mutação, fluxo gênico e reprodução. Aí a gente vai aprofundar nas três. Tá? A gente vai ver que é muito fácil falar, mutação é isso. Quem dera, né? Queria eu poder aqui chegar e falar, gente, mutação. Mudou as letrinhas lá e deu ruim. Não, tá? A gente tem que ver os detalhes. Então, como é que é E é a partir daqui que o negócio fica mais cabeludo. Até agora tá tranquilo. É a partir daqui que ele vai ficando mais cabeludinho, a gente precisa de mais atenção. Deixa eu só dar uma olhada no chat antes da gente começar o apocalipse. Isso, a maioria puxa só algumas coisas, João. Esse é o normal, tá? Eu, por exemplo, eu não pareço com nenhum dos dois. Talvez eu tenha sido adotado. Existe essa possibilidade, tá? Aí, tá vendo? Às vezes a gente acha que a gente não parece, mas parece. O pessoal acha que eu não tenho nada a ver com meu pai, que eu sou muito parecido com meu pai. Eu olho e eu falo que eu acho nada a ver. Mas é porque a gente se vê de uma forma diferente do que a gente realmente é, na real. É enviesado, tá? Inclusive, a sua voz não é como você acha que é. A gente ouve a nossa voz errado, né? A gente ouve a nossa... Por isso, já viram que quando você ouve a sua voz no WhatsApp, que é uma porcaria a sua própria voz? Porque não é a voz que você está acostumado a ouvir, porque a sua voz reverbera primeiro no seu ouvido. Então, a voz que você gosta, que é a que você ouve no seu ouvido, não é a sua voz real, infelizmente. Porque você está acostumado com essa. Essa você ouve 100% do tempo. A outra você ouve só quando você dá play no WhatsApp. Aí essa é o costume. Não é que é pior, é costume. Tá? Beleza. Agora as mutações. Como é que rola esse treco das mutações, né? A mutação pode acontecer por N motivos. Pode ser erro na duplicação do DNA, né? Quando o DNA vai fazer... Lembra quando a gente viu mitose? Mitose e meiose? Antes de rolar a mitose e meiose, o DNA se copia todo, né? Pode rolar erros, não é perfeito. Pode rolar um erro ali, beleza? Pode ter erros numéricos durante as divisões celulares. Então, tipo assim, às vezes é o caso de síndrome de Down. Foi um cromossomo a mais. Deu ruim, tá? É um tipo de mutação também. E aí pode ser também por exposição a determinados produtos químicos ou, por exemplo, exposição a radiações. Radiação UV do sol, câncer de pele, tá? Câncer de pele é o câncer mais comum do mundo. Por quê? Sol. A radiação do sol estraga a nossa pele, principalmente para os branquelinhos de plantão, tá? Lembrem de passar protetor solar. Pessoas negras têm proteção natural contra raios UV. Branquinhos não têm, tá? Então, você raramente vai ver um negro no hospital fazendo químio por causa de câncer de pele. Agora, um branquinho, esquece. Tem altos, tá? É um dos cânceres mais comuns do mundo, é câncer de pele, tá? Por quê? Radiação UV do sol. Ele muda o nosso DNA. Principal, aquela recomendação... Fique no sol de 8 a 10 horas, 10 e meia no máximo, na praia. Só depois das 14 horas, das 16 horas, aquela coisa. Por quê? É o pico da radiação, perto do meio-dia, 2, 3 horas da tarde, é o pico de radiação UV. Aquele trem dá câncer, tá? Tanto que o que queima vocês não é calor, tá? Não existe isso, o sol é tão quente que me queima. Não, o que queimou vocês foi a luz UV. Então, se você ficou queimado de luz UV, meu amigo, isso é um sinal de que não faça isso de novo. Significa que provavelmente alguma das suas células sofreram mutação. O seu corpo tem mecanismos para lidar com isso, para tentar consertar, mas evita fazer isso ao máximo, tá? Evita fazer isso ao máximo, porque pode dar ruim, principalmente a longo prazo. Radioatividade também, vocês sabem, né? Raio-X. Para onde o técnico vai quando ele vai fazer o raio-X? Para bem longe de você, porque raio-X faz mal. Por que eu faço? Porque uma vez na vida, outra na morte. É muito pouco. Agora, o técnico que está lá o tempo inteiro, trabalhando todo dia, ele tem que ir para longe, tá? Não, justamente porque eles trabalham menos. Alguém aqui, o pai é técnico de raio-x ou mexe com raio-x? Porque se for, ele passa muito tempo em casa. Eles trabalham pouco, tá? Porque se ele trabalhar muito, ele pega câncer, tá? Mesmo ele ficando protegido, tal, é muito perigoso a exposição, mexer no equipamento, etc. Se ele trabalhar muito... Tipo, igual toda uma pessoa normal, entra às 8, sai às 18. Câncer, tá? Então, eles trabalham bem pouquinho. A escala deles é sempre bem reduzida, tá? Não sei se alguém no chat tem alguém aí na família que é técnico de radiologia, que faz isso, mas pode olhar que eles trabalham bem menos, tá? A jornada de trabalho deles é menor, por questões de saúde, tá? E sindicato, tal, vai em cima, você não pode trabalhar tantas horas, é restrito, senão dá ruim. Beleza? Então, tudo isso pode causar uma mutação. Uma coisa muito importante, mutação, ela cria novos genes geram novas proteínas
novas proteínas geram novas características. Um cabelo de cor diferente, a cor do seu cabelo é por causa de uma proteína, tá? A cor dos seus olhos também. Tudo seu é por causa de uma proteína. Então, se você muda o gene, tu muda a proteína, mudou a proteína, você muda a função de alguma coisa, beleza? E aí, as mutações, gente, elas podem ser boas, ruins ou neutras. Geralmente elas são ruins, tá? Na maior parte do tempo elas são ou ruins ou boas, é raridade, tá? Uma mutação que venha para o bem é raridade, mas é esse 1% que vem para o bem que faz os X-Men, que evolui as populações ao longo do tempo, tá? Diga. Várias. Em algum momento a gente não conseguia respirar fora da água. Entendeu? Porque, quando a gente pensa no ser humano é difícil, o ser humano é muito recente. A gente é muito igual ao que a gente era 250 mil anos atrás. Mudou quase nada. Mudou que a gente ficou cheio de frescura, né? Agora a gente não tá mais no mato, pelado, tal, saindo na porrada com os bichos na mão, a gente não faz mais isso. Mas não mudou quase nada de genética, entendeu? Humanos de 50 mil anos atrás eram iguais a gente, iguais, entendeu? Eles só eram mais burrinhos, mas porque eles não tinham escola, entendeu? Se eles tivessem escola, eles seriam iguais a gente, não mudou quase nada. Sim, físico, tudo. Eles eram iguaizinhos a gente, iguaizinhos. Só que viviam pelado, saíam na porrada com tigre e dente de sabre, e é isso, né? Então, assim, eles eram iguaizinhos a gente. Iguaizinhos. Nenhum. Não tinha botox, tá? Não tinha botox, não tinha peeling, não tinha nada. Não tinha sabão, né? Não tinha banho frequente, né? Então, assim, não tinha roupa. Roupa até tinha, a gente inventou roupa relativamente cedo. Porque assim que a gente saiu da África, quando chegou na Europa, o negócio apertou, né? Na Europa neva, aí deu uma apertada, aí a gente teve que inventar a roupa. A roupa foi inventada relativamente cedo, tá? Mas não, tipo assim, tá, não sei o que, não, qualquer coisa pra você botar. Geralmente era só a pele do animal mesmo, arrancava e botava por cima. Tá? Era um cobertor, exatamente. Aí foi ficando mais sofisticado, a gente foi inventando as cuecas, não sei o que, e depois foi evoluindo isso aí, né? No sentido de evolução coloquial, de que foi melhorando, tá? Então, qual é a ideia, gente? A mutação, ela vai gerar isso aí, ela é aleatória. Tá? Você acha que o Sol escolhe o lugar que ele vai bater? É qualquer canto, filho. Pegou, bateu, tá? É totalmente aleatório. Você acha que um gás cancerígeno escolhe onde ele vai mutar? Não, eu acho que eu quero aqui. Não existe isso. É onde pegou, bateu, tá? É aleatório. Não tem como você controlar essas mutações. E para essas mutações elas terem valor, elas têm que ser passadas para quem? Para o seu descendente. Não é porque você teve câncer de pele, porque tu é rato de praia, que teu filho vai ter. Isso não é passado do seu descendente, porque não está nas suas células sexuais. Só aquelas mutações que conseguem entrar nas nossas células sexuais, ou seja, que afetam seus ovários e testículos, que vão ser passadas para os filhos. As outras do resto do seu corpo, as porcarias que você for adquirindo ao longo da vida, relaxa, não passa para o seu filho, tá? Isso aí não vai passar para ele. Aí só tem que ver se você desenvolveu, por exemplo, um câncer, porque você já tinha o gene, ou por causa de maus hábitos, tá? A maioria dos cânceres tem a ver com genética, exceção de 2. Pulmão, que é cigarrinho, e pele, que é sol. Tá? Então, esses 2 aí tem grande fator da sua vida. Mas a maioria dos outros, câncer de esôfago, câncer de estômago, é muito genético. É muito genético. Por isso que você tem que ficar de olho, se tem casos na sua família, você tem que sempre fazer check-up. Tim? Vai lá. Beleza, pessoitas? Pessoitas de casa, tudo certo até aí? Mutações aleatórias podem ser boas, ruins ou neutras. E para uma mutação ter valor evolutivo, ela tem que ser passada para quem? Passada para os seus filhos. Se só você tem a mutação na célula da pele, pô, tu não passa pele para o seu filho. Então, paciência, não vai mudar nada. Beleza? Peraí. Como é que é? Teve um aqui. Mas dependendo do que acontecer, podemos ter uma pré-exposição. Como pré-exposição para o quê, Gabi? Para ter uma mutação? Ou para o quê? Ou para desenvolver alguma coisa depois da mutação? Não entendi direito o que você quis dizer. Isso, João. Apêndice era para quando a gente comia mato. Exatamente. Era para isso. Tá? Era para uma parte que ficava mais indigesta. Uma predisposição. Sim, Gabi, algumas pessoas têm predisposição, tá? Mas essa predisposição, tipo assim, para um câncer, alguma coisa, geralmente ela vem da genética, tá? Porque você tem um gene que vai causar isso aí. A mutação não, geralmente a gente não tem predisposição para mutação,
A mutação realmente ela é aleatória, é jogar a roleta russa da vida e às vezes dá azar, tá? A mutação realmente ela é bem aleatória mesmo. Agora, depois que você tem algum gene defeituoso na família e ele ser passado para você, aí não é aleatório, inclusive a gente consegue calcular as chances, tá? E hoje em dia que é genética. E aí a gente não precisa hoje em dia nem calcular as chances, a gente sequencia o seu DNA e olha se aquele gene está lá. Tá? Hoje em dia o negócio está mais avançado. Beleza? Show! Aí uma coisa muito importante que a gente tem que lembrar, que eu não sei se já ficou claro, as mutações e a evolução, né? A evolução de uma forma geral, ela acontece no nível populacional. Você não evolui. Você é do jeito que você é. O máximo que vai acontecer é, dado o meio que você vive, você vai sobreviver ou não. Acabou. Se você sobreviver, você tem filhos. Se você não sobreviver, né? Morto, não tem filho. Então, quem evolui não é o indivíduo, nunca. Nunca, 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 nunca. Eu já estou avisando que eu vou botar isso na prova. Eu vou botar uma questão de VOF falando que quem evolui é o indivíduo. Não é, tá? Quem evolui é a população. Quem evolui é a população, é ao longo do tempo, tá? O indivíduo nunca, beleza? Porque você nunca vai ter uma mutação do tipo, mudou uma mutaçãozinha aqui, agora eu sou o Wolverine. Isso não existe, tá? Normalmente você vai ter uma mutaçãozinha e vai pegar um câncer, tá? É isso que vai acontecer em 99% das vezes. Então, quem evolui, quem muda, porque a gente tem que lembrar, o que é evolução? É mudança. Então, quem é que muda? Não é o indivíduo. Quem muda é a população como um todo, beleza? Diga, vai lá. Então vamos lá, as mutações gênicas, como é que funciona isso? Então os genes, né, na sua maioria, eles são a sequência de DNA. A gente já tinha visto isso, né? Tem lá os genezinhos, A, T, C, G, tereré, 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 e aquilo ali tem informação escrita ali dentro. Essa informação faz o quê? Geralmente, ela faz uma proteína, né? Ou seja, uma proteína é uma manifestação no mundo físico do gene. O gene é só uma ideia, o gene é só uma instrução, e quem é que vai aplicar essa instrução? Quem é que vai aplicar isso são as proteínas. Então, a proteína é uma manifestação física, um avatar, digamos assim, do gene no mundo real. Porque o gene é só uma ideia, ele é só uma informação. Lógico, ele existe, né? Mas o que aquela sequência quer dizer é manifestado na proteína, tá? Toda a expressão do gene, pessoal, a gente chama de fenotípica, tá? O que é o fenótipo? O fenótipo é o que você tem. Por exemplo, eu posso ter no meu genótipo um gene para olho azul. Vocês estão vendo olho azul aqui? Não. Mas eu estou dizendo que eu tenho, sei lá se eu tenho, tá? Mas talvez eu tenha. Mas ele não é expresso. O que é expresso é o meu gene de olho castanho. Esse é o meu fenótipo, é olho castanho, tá? Então, as nossas proteínas, a nossa expressão do DNA, ela é fenotípica. O que realmente está aqui externo, né, funcionando no mundo real, é o nosso fenótipo, tá? E se esse DNA sofrer mutações, haverão mudanças no fenótipo. Então, vai afetar nossa aparência, nosso comportamento, nossa fisiologia, pode aparecer uma doença, pode sumir uma doença, também existe isso, tá? Pode ter uma mutação que tira uma doença que você tinha, pode acontecer, tá? Então, as mutações gênicas, elas podem ser de 3 jeitos, é aqui que vem o problema, tá? É por isso que esse capítulo é difícil. Porque começa, quais são as 3 coisas que causam na evolução, a mudança do fluxo de genes? É mutação, fluxo gênico e reprodução sexuada. Aí você dá um zoom em mutação, tem 1 milhão de coisas em mutação. Aí você dá um zoom em fluxo gênico, tem 1 milhão de situações em fluxo gênico. É por isso que esse capítulo é mais complicado. Mas é interessante, porque você entende como que realmente a parada funciona, como que você vai ter novas espécies, tá? Aí, beleza, quais são os tipos de mutações que a gente tem? Substituição, que é a troca de uma letrinha por outra, tá? Uma ou mais, não tô falando uma assim para facilitar, mas uma ou mais, tá? Então você troca o A pelo T, tá? E isso pode ou não alterar a sequência de aminoácidos. A gente vai ver mais na frente o que é isso de alterar ou não a sequência de aminoácidos. Você pode ter uma inserção, que é você colocar uma basezinha nova, e você pode ter uma deleção, que é você retirar. Essas são as 2 piores, tá? Por quê? Se você tem uma deleção ou uma inserção, você muda totalmente o que vai acontecer. Então, olha aqui, ó, uma substituição. Você simplesmente trocou esse aqui, ó, um G por um A. Então, trocou. Tá errado. Rolou uma mutação aí, tá? Mas ok, ainda tá tranquilinho, tá bonitinho. Agora, uma inserção. Velho, tu vai botar um G aqui no meio. Vai vir aqui e vai botar um G. Qual é o problema do G? A gente lê isso aqui de 3 em 3. Se você inseriu um, isso vai mudar.
os 3 em 3 que você lê. Aí zoou a proteína inteira. Tá? Aí é o péssimo. A mesma coisa quando você deleta. Oi? Tudo bom? Exatamente, o negócio sumiu. Tá? Então aqui, quando você deleta, o que acontece? Como lê de 3 em 3, se você deletou, amigão... Opa! Caiu aí, ó. Acontece. Então, sacaram? O que é o pior? Inserção e deleção. Existe a possibilidade da substituição nem dá nada. Existe a possibilidade de você substituir e, no final das contas, deu na mesma, tá? Não vai mudar nada na sequência. Por quê? Lembram quando a gente estava falando de tradução antigamente? Na última prova que a gente teve. Caiu no último simulado. Que a gente falou de tradução. Lembra aquela tabelinha? Que de 3 em 3 você olhava na tabelinha? Vocês lembram que lá, tipo assim, vamos supor, U e UC, os dois diziam a mesma coisa. Era fenilalanina. Era a mesma coisa. Então, se você muda um U e você muda o final por C, vai dar na mesma. Os dois dão fenilalanina. É o que a gente chama de mutação silenciosa. Essa, inclusive, eu acho que foi a questão que caiu no último simulado. Era você mostrar, rolou essa mudança. Vai mudar alguma coisa na proteína final? Às vezes não, tá? É o que a gente chama de uma mutação silenciosa. Porque, às vezes, uma trinca, né? Tipo A, T, A, U e A, U, C, codificam a mesma coisa. Então, se você mudar A, U por A, U, C, muda nada. No final vai dar a mesma coisa, a proteína continua igual. Então, a substituição ainda tem uma chance de você se safar. Agora, a inserção e a deleção é bagaceira. Tá? Elas vão mudar totalmente como você muda, como você lê, porque não é de 3 em 3. Se você inseriu aqui, não é mais esses 3. Agora é esses 2 e um do meio. Então, você mudou tudo. Tá? Beleza. Aqui é um exemplo, tá? Que é a anemia falciforme. O que é a anemia falciforme? Você tem uma mudança, né? É uma mudança de uma única base. Essa mudança da única base, ela muda uma coisa que deveria ser ácido glutâmico, um aminoácido que é o ácido glutâmico, ou glutamato, e muda ele por uma valina. O que acontece? Isso zoa a tua hemácia, tá? Isso zoa a sua hemoglobina, que, por consequência, zoa a sua hemácia. Isso aqui é uma hemácia normal, isso aqui é uma hemácia com anemia falciforme, porque rolou essa mutação. Quem vocês acham que carrega melhor o oxigênio? A normal ou essa aqui magricela? A normal, tá? Mas esse aqui, o hemograma é mó bonitinho, fica um monte de luazinha vermelha no hemograma. Né? Pra gente que tá analisando é fofo, para quem tem a doença nem tanto, né? Mas, então, isso aqui, alguém aqui tem? A chance é mínima. Anemia falciforme é mínima, porque ela é mais recorrente na população negra. A anemia normal, você falta ferro, que é a anemia ferroprível, e aí o ferro, ele tá dentro da hemoglobina, você não consegue captar oxigênio de forma certa, porque quem capta o oxigênio é o ferro que está no nosso sangue. Por isso o sangue é vermelho, é por causa de ferrugem, né? Acho que a gente já comentou isso em algum momento, né? Que o sangue é vermelho porque é ferrugem, é ferro grudando com oxigênio, tá? E aí, se você não tiver ferro, não tem como grudar o oxigênio, por isso você se sente cansado, porque tem pouco oxigênio, né? Você se sente mal. Agora, essa aqui, que é uma anemia falciforme, é porque tem esse formato de foice, daí o falso. Falso é do latim para foice, tá? Então, essa daqui, ela não carrega oxigênio direito, porque a hemácia dela está zoada, a hemácia dela tem uma mutação. Então, essa pessoa sofre com alguns problemas, né? De vez em quando ela tem umas crises, onde ela sente muita dor e tal. Eu tenho um amigo que tem anemia falciforme. Ele vive uma vida normal por uns 2 anos, aí ele tem um surto, fica um mês internado. Aí ele sai, vive uma vida normal por um tempão, tem um surto, fica 3 semanas internado. Aí, e é isso. Tá? Mas com os remédios, com tudo que ele toma, o tratamento tudo certinho, ele vive uma vida normal durante um longo período, aí de vez em quando tem uns surtinhos, né, que ele tem que ser internado. Mas uma coisa interessante sobre a anemia falciforme é um caso de seleção natural que rolou em alguns vilarejos africanos, onde tem muita malária. O que acontece? Quem estava lá e tinha anemia falciforme, sobrevivia, porque parte do parasitismo, do ciclo da malária, passa pela hemácia. Vocês acham que ela consegue entrar aqui? Não consegue, essa hemácia é muito pequenininha. Ele só consegue entrar na normal. O resultado, a pessoa que tem anemia falciforme é imune à malária. Não pega, tá? E aí, o que aconteceu? Ao longo da seleção natural, quem tinha anemia falciforme sobrevivia, tinha filhos.
E esses filhos tinham anemia falciforme. E que geravam netos com anemia falciforme. E todos imunes à malária. E quem não tinha, morria de malária. Seleção natural, rolando. É uma mudança. Para bom, para ruim, não sei. É uma mudança, tá? Mudou. Essa é a evolução biológica. Mudou. Aí eles passam mal com anemia falciforme, mas não pega malária. Não pega malária. Beleza? Sim, é imune à malária, mas é uma doença. Exatamente. Tá? Aí, é bom ou é ruim? Sei lá. Eles estão vivendo. E aí, o que acontece? Se você olha lá no vilarejo, tipo, 80% das pessoas, anemia falciforme. Porque é útil para eles, entendeu? É uma boa pergunta, mas eles estão lá, entendeu? Eu me pergunto isso também. Eu acho que eles simplesmente sustentam a lombra. E é isso, entendeu? Ela geralmente não é uma doença letal, entendeu? Ela é uma doença desagradável, mas geralmente não letal, sacou? Menos mal, tá? Aqui justamente é mostrando isso, tá? Da mutação silenciosa. Se você olhar na tabela, olha só. Aí vamos lá, se sofreu uma mutação, né? Que a gente chama de neutrosilenciosa. O que isso quer dizer? Significa que a substituição que você fez no DNA não vai provocar nenhuma alteração na sequência de aminoácidos. Se não mudar a sequência de aminoácido, a proteína nem sabe que você teve uma mutação lá atrás. Para ela não mudou nada, ela continua igual. E aí, como é que a gente vê isso? Ó? Imagina aqui, ó, que você tem a sequência GGU. Então, vamos imaginar aqui, ó, GGU. Vamos supor que você sofreu uma mutação e esse U foi trocado por C. Agora é GGC. Muda alguma coisa? GGU e GGC. É tudo glicina, velho. Muda nada, tá? Então, isso é uma mutação silenciosa. Elas acontecem no nosso corpo o tempo todo, tá? Toda hora essas mutações estão acontecendo, mas não mudam nada. Porque, na prática, tudo que vai aparecer no final é glicina. E aí a glicina vai entrar lá, como ela sempre entrou no lugar dela, não muda nada, beleza? E por que isso acontece? Acontece porque o nosso código genético é redundante ou degenerado. Depende do livro, depende do como você queira falar, tá? Redundante em que sentido, né? Redundante e degenerado. As mesmas, de coisas diferentes, códons diferentes, codificam a mesma coisa. Então, GGU, glicina. GGC, continua sendo glicina. GGA, continua sendo glicina. E GGG, continua sendo glicina. Então, não importa o que você mudar aqui, desde que seja... Percebem que é mais na última base? É ela que está mudando. Se você mudar a primeira, aí deu ruim. Deu ruim. Então, você tem que ter sorte dessa mutação acontecer geralmente aonde? Na terceira base. Se ela acontecer na primeira e na segunda, deu ruim, tá? Inclusive, é por isso que a gente usa 3 bases, para ter essa chance. Se a gente usasse uma só, qualquer mutação ia alterar. Se a gente usasse 2, 50% das mutações iam alterar. Com 3, existe só 33% de chance de ser alterado. Então, é uma forma de reduzir isso aí, mas também sem exagerar no número de bases que você tem que usar. Beleza? Ficou claro essa parte de mutação silenciosa? Você mudou, mas no final, quando você olha a tabela, muda nada, tá? Continua tudo igual. Por isso é chamada de mutação silenciosa. De boa? Ficou claro isso aí, pessoal de casa? Vai lá. Show! Então a gente encerra por aqui, porque são 11h49. E eu não vou conseguir explicar nada dentro de 1 minuto, tá? Então a gente encerra por aqui. Alguma dúvida? Alguma coisa? Questionamento? Vontade de evoluir? Lembrando que quem evolui é a população, não o indivíduo. De boa, né? Então, show. É isso. Continuamos amanhã. Falou, valeu.